e alegrei a minha alma, porque chegando aqui o Senhor confirmou aquilo que Ele me deu pela manhã em casa hoje. E eu quero compartilhar com os irmãos capítulo de número 5, versículo de número 3, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3. Eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus, estender a irmã Thelma que nos fez o convite. Deus abençoe as dirigentes do círculo de oração, ao nosso pastor e a todos os irmãos que estão aqui, minha família que está ali. Fui buscar os meninos na escola, irmão, correndo, por isso que eu cheguei atrasado, porque senão depois minha esposa ia ter que sair no meio do culto para buscar os meninos, e a gente já passou, pegou logo eles, estão ali. E se você não dá glória, o Pedro dá glória, viu? Então, se você não gritar, o Pedro grita ali, daqui a pouco o Benício grita também, e a gente vai fazendo o culto. Capítulo de número 5, versículo de número 3, os que encontraram, digam amém. Assim está escrito: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas traduções está escrito: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Esse versículo é um tanto contundente, né? Que te pega para ler, e bem-aventurança quer dizer de felicidade. Então aqui Jesus está ensinando que felizes são os pobres de espírito. E seguindo, ele vai dizer que felizes são os que choram, porque serão consolados. Mas nós vamos chegar lá. Mas quando eu me deparo com esse versículo, eu indaguei a Deus, perguntando a Ele como é que eu ia ser pobre já financeiramente, e ainda pobre de espírito, e ia ser feliz com isso. Porque se você pegar pela lógica humana, não tem como. Como é que eu vou ser pobre, e ainda pobre de espírito, e vou ser feliz, porque vou herdar o reino dos céus? Mas o Espírito foi me conduzindo para uma outra linhagem, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Capítulo de número 1 de Mateus trata da genealogia de Jesus Cristo, né? De como Jesus veio, da linhagem e tudo mais. Jesus Cristo escolhe os seus discípulos, a partir do capítulo de número 2 de Mateus, até eu chegar ao capítulo de número 4, Jesus vai passando e escolhendo os seus discípulos. Quando ele termina de escolher os seus discípulos, capítulo de número 5, versículo de número 1, ele se chega a um monte, e chegando no monte, que é conhecido aqui, capítulo de número 5, o sermão da montanha, quando ele chega nessa montanha, ele vai dar o seu primeiro ensinamento público, para todos os seus discípulos, e para aquela multidão que estava ali ouvindo. E agora ele começa a tratar sobre um fato muito importante em nossas vidas, porque ninguém quer viver uma vida infeliz. Todo mundo está em busca de uma felicidade. Eu não sei aonde você busca a sua felicidade, mas você está em busca de uma felicidade. Você pode olhar para você hoje e dizer assim: eu não sou feliz, eu estou em busca da felicidade. E não era diferente nos tempos antigos, porque havia diversos filósofos, havia diversos sábios, que eles buscavam também resposta para a felicidade deles. É tanto que diversos estudiosos foram buscar a respeito da associação da felicidade. E é bem legal quando a gente pega para ver que Aristóteles, um dos grandes filósofos, ele vai buscar a felicidade, e ele diz que a felicidade é um equilíbrio de paz e harmonia, e a prática do bem. Para Eupícoro, a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos. E diversos filósofos foram tratando sobre a felicidade. Mas quem buscou a felicidade não foi só filósofo. Salomão também buscou a felicidade. E Salomão buscou a felicidade na bebida. Eclesiastes, capítulo de número 2, versículo de número 3, vai dizer que Salomão pensava que a felicidade estava na bebida. Então Salomão se embebedava e bebia, mas não encontrou felicidade. Ele viu que aquilo ali não trazia felicidade. E Salomão também busca na riqueza. Ele vê que a riqueza também não pode trazer felicidade. Salomão busca nas aventuras,
e ele vê também que isso não traz felicidade, porque embora você sinta um prazer momentâneo, ele é passageiro, então tudo passa. Aí Salomão vai procurar a felicidade na fama, porque a nossa mente acha que se a gente é conhecido, se todo mundo gosta da gente, tá legal, vamos ser felizes. Mas Salomão busca a felicidade na fama e também não a encontra na fama. Então ficou a incógnita: como é que eu faço para ser feliz? Como é que eu vou ser feliz? Aí vem Jesus quebrando todo o tabu, capítulo 5 de Mateus, versículo de número 3, dizendo: olha, felizes são os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Aí Jesus quebrou o tabu, mas abriu um tabu maior ainda na minha mente, e eu fui em busca de uma resposta. E no dicionário brasileiro da nossa língua portuguesa, se nós pegarmos o significado da palavra pobre, pode buscar lá, você vai ver que traz uma tradução de uma pessoa necessitada, de uma pessoa que depende de algo para viver, de uma pessoa mendiga que depende realmente de ajuda para sobreviver. Aí foi aonde o Espírito Santo de Deus gritou dentro da minha alma dizendo: Silas, bem-aventurados os dependentes do Espírito, porque deles são o reino dos céus. Então, o significado aqui da palavra pobre não é que você vai viver mendigando, não é que você vai viver às traças, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Mas Jesus está dizendo: se você depositar em mim a sua dependência, você vai ser feliz. Se você depositar em mim a sua dependência para ser feliz, você terá felicidade, porque você assim herdará o reino dos céus. E o que me chama a atenção é que espírito é esse que nós somos dependentes? Porque nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, é bem verdade, mas ele também traz diversas características para nós vivermos uma vida feliz. E é aqui onde eu quero compartilhar com os irmãos, a saber que o Espírito Santo de Deus, ele é possuidor de diversas características especiais. Uma entre elas é fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fez. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno, e faz dele um templo para a morada gloriosa de Deus. No capítulo 14 de João, versículo de número 16, ele é o Consolador eterno, porque João escreve, quando Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então vamos aqui atentar às características desse Espírito, que nós temos que ser dependentes para sermos felizes, para alcançarmos a real felicidade. Nós temos um Espírito que ele nos consola. Aquele momento de aflição, aquele momento de dor, aquele momento de angústia, onde você olha para a esquerda, olha para a direita, não vê saída, não vê solução, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso amigo, o nosso consolador. E ele está aqui para nos consolar nessa tarde. No versículo de número 17, João ainda, capítulo 14, ele é o Espírito de toda a verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê e nem o conhece. Olha só que interessante. O Espírito da verdade que o mundo não vê e nem o conhece. Mas nós temos a oportunidade de conhecer. Nós temos a oportunidade de sentir. Nós temos esse prazer de ter por perto, porque Ele está conosco. Ele é também o Espírito que habita em nós. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ainda, versículo 17 de capítulo 14 de João. João capítulo 16, versículo 8, Ele é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que quando nós pecamos, a gente sente algo diferente. Quando a gente erra, dá um estralo, porque Ele está conosco e Ele vai nos avisando.
do pecado, do juízo, da verdade. Ele vai nos alertando. Em capítulo 15 de João, versículo número 26, ele é o testemunho de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, ele é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Também o Espírito semelhante que nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, por sobremaneira em gemidos inexprimíveis. Essa parte é a parte que eu acho mais linda da característica do Espírito Santo, porque a gente, irmão, quando nós estamos desesperados, quando nós estamos aflitos, a gente não sabe orar como convém. Às vezes a gente pede algo a Deus que, se Deus atendesse, misericórdia de nós. Quantos aqui em um momento de aflição já dizem assim: Senhor, me mata? Mas você queria morrer? Você não queria morrer, irmão, você queria a solução do seu problema. Imagina se Deus, opa, pediu para matar? Puf, matei. Então tem momentos que a gente não sabe pedir como convém, mas aí o Espírito Santo ouve de você: Senhor, me mata. Mas aí o Espírito vai lá, converte a sua oração, chega lá no céu, entrega a Deus: Senhor, Deus, você está pedindo morte ali, mas não é morte não, quer vitória. Dá vitória para o teu servo, dá vitória para a tua serva. Deus, eu estou aqui gemendo, gemidos inexprimíveis. Dá vitória para o teu servo, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva. Mas você está aqui pedindo a morte, mas o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, dizendo a Deus: Deus, ele não quer morrer, ele quer vitória. Deus, ele não quer ver o filho morto, ele quer vitória. Deus, ele não quer viver num quarto escuro, ele quer vitória. Dá vitória para ele, vai de encontro a ele. E aí Deus vai e abre a porta do céu e te dá vitória pelo gemido inexprimível. Porque coitado da gente, se tudo que a gente falasse, Deus, opa, a gente não sabe orar, irmão. Por mais que a gente tenha cuidado nas palavras, tem hora ainda que a gente dá uma escorregada e o negócio sai feio. Mas graças a Deus nós temos um bom tradutor aí que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, ele é o Espírito de poder e de autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa parte é uma parte tanto importante também para nós, porque aqui é onde se dá o início de tudo após a ascensão de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se ascende aos céus, depois do seu período de ascensão, de 40 dias de ascensão, com seus discípulos, ele se ascende aos céus, e agora ele diz que o seu povo tem que aguardar receber poder, para depois que receber poder, poder sair pregando a palavra de Deus. Então os discípulos, capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, estão ali reunidos no local, e todos estão ali, quando de repente vem um som como de um vento veemente, impetuoso, que invade a casa, toma todos que estão ali, e ali é visto línguas repartidas como de fogo. E é nesse momento que o Espírito Santo de Deus desce, que a promessa de que enviaria um Consolador, de que a promessa que ele não nos deixaria sozinho, acontece. Capítulo 2, o Espírito desce, possui o povo, e o povo agora tem poder e autoridade para pregar. E é por isso que nós somos tratados como igreja, mas não somos uma instituição comum, porque nós possuímos a característica e o poder dado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que quando alguém chega até você, você levanta a mão, por mais simples que você seja, você intercede por ele, ora por ele, Deus abençoa a vida dele, cura ele, batiza ele, transforma ele. Não é por você, porque se dependesse de nós, nós não seríamos nada, mas é pelo poder do Espírito que nós dependemos, é pelo poder do Espírito que nós fazemos, é pela capacidade que ele entregou a nós, que nós pregamos e almas são curadas, é pela capacidade que ele derramou em nós, é pelo poder dele que nós pregamos e coisas novas acontecem em nossas vidas. Então o Espírito, ele é possuidor de diversas
características que são pilares no ponto para adquirirmos a felicidade. Porque Jesus já sabia que o ser humano sentiria falta de um amigo. Porque quando Jesus vem à terra, é bem verdade que ele vem para cumprir um propósito, mas os seus discípulos também se apegam muito a ele. E não só os discípulos, porque eu acredito também que a multidão que o ouvia se sentia muito feliz e alegre por ver os bem-feitos que ele fazia. Porque imagine só, você seguir um homem que aonde o homem passa, algo diferente acontece. O homem está no casamento, o vinho acaba, o homem transforma a água em vinho. O paralítico está lá, não anda, o homem vem e dá autoridade para o paralítico sair andando. O surdo não ouve, o Jesus vai lá, cura o surdo. O cego não enxerga, Jesus cura a ceguez. Então eu acredito que aquilo ali enchia o coração, não só dos discípulos, mas também da multidão. E agora, quando é chegada a hora de Jesus se despedir, quando ele está no Getsemane, em grande agonia, os seus discípulos estão tristes, estão cabisbaixos, estão abatidos, mas a preocupação de Jesus é cumprir o propósito. Mas Jesus nunca vai cumprir o propósito e deixar você padecer na tristeza. É por isso que ele diz aos seus discípulos: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um consolador, para que esteja convosco por todos os dias. E é por isso que a promessa se cumpre, Atos capítulo número 2. E hoje nós temos conosco o Espírito Santo de Deus. O que me chama a atenção nas características do Espírito Santo é que nós temos dons do Espírito, né? Línguas é um dom, revelação, outro dom, interpretação, outro dom, cura, outro dom, todos dados através do Espírito Santo de Deus. Mas também tem os frutos, que aí os frutos já são coisas mais difíceis, né, irmão? Você tem uma temperança, né? Você tem um coração mais alegre ali, já são coisas mais complicadas, mais complexas. Mas tudo tem diante do Espírito Santo de Deus. E algo que é muito importante entendermos para sermos felizes nessa questão de atentarmos a esse ensinamento de Jesus, é que quando ele fala de pobreza de espírito, não quer dizer que nós ficaremos por aí como mendigos, como pessoas necessitadas, como pessoas desprezadas, não. Mas quando trata-se aqui a parte de pobreza de espírito, é totalmente uma dependência. É porque Deus quer que nós venhamos ser totalmente dependentes dele. É aí onde a gente precisa entender que quando a gente depositar a nossa dependência em Deus, tudo vai se acalmar e vai se resolver. Porque quando a gente coloca diante de Deus a nossa felicidade, tem alegria, irmão. Quando a gente deposita todas as nossas causas nos pés daquele que realmente pode resolver, tem alegria. É aí onde a gente regozija de alegria. Como a irmã falou aqui do Salmo 126, o povo cativo, mas estava alegre. O povo triste, mas estava alegre. O povo estava preso, mas estava alegre. Por quê? Porque a alegria do Espírito Santo de Deus faz isso com a nossa alma. E é por isso que hoje você chegou aqui, talvez meio cabisbaixo. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando, qual o momento de adversidade que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus impulsiona a minha boca para pregar e para te dizer: hoje você pode ter chegado aqui cabisbaixo, mas eu te convido a elevar os seus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro, e prego com convicção te dizendo: o Espírito Santo de Deus tem alegria aqui hoje para derramar sobre as nossas vidas.
pela felicidade é uma corrida desenfreada. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba tropeçando. E em vez de alcançar a real felicidade, a gente se embaraça e não alcança aquilo que Jesus preparou para nós. Então é importante entendermos que a nossa felicidade depende totalmente de Cristo. Não dá para entender, irmão. Se você olhar, se você pegar alguns exemplos de pessoas que não têm nada. Quer ver um exemplo bacana que eu vou citar aqui e que eu posso falar com uma certa propriedade porque eu estive lá e eu vi. Nós aqui temos uma grande dificuldade de virmos para o culto alegre, de chegar aqui e ficar feliz e dar aquele glória, e quando o irmão já dá um glória mais alto, a gente já fica meio retraído. A gente tem essa dificuldade. Irmãos, eu estive na África fazendo missões, que loucura. O povo lá é desde o momento que entra pelas portas, o pastor dá bênção apostólica, o povo não quer ir embora. Não tem nada, irmão. Poder requisitivo, esquece. Mas a alegria que eles encontram quando se reúnem para adorar a Deus é terrível. Terrível. Você quer ver momento de oferta? Lá é assim: quem tem, põe. Quem não tem, pega. E o povo vai tudo ofertar dançando. Uma alegria terrível, que você fica assim, você fica até fora da caixinha. Porque se o irmão estende um pouquinho aqui, você já fica bravo, já quer pegar o irmão, já quer falar mal do irmão. Mas lá é uma alegria terrível. Por quê? Porque eles são tão dependentes do Espírito, que eles entendem que a real felicidade não está no horário do culto, não está no relógio que possui, não está na aliança que carrega, não está na conta bancária que tem, não está na casa boa que tem, mas a real felicidade está em servir a Jesus com alegria. E algo interessante aqui que eu quero frisar, e entrego aqui minha oportunidade nessa tarde, para nós entendermos onde encontraremos a felicidade. É na oração. Está triste? Vai chorando, geme e chora. Não vê saída? Vai chorando, geme e chora. Quem é dependente precisa de contato. Os meus filhos são dependentes de mim para fazer qualquer coisa. Se eles não me contatarem, eles saem do lugar. Nós somos dependentes de quem, irmão? Se a gente não contatar de quem a gente depende, a gente vai sair do lugar. Deus, eu preciso tanto de uma vitória, o Senhor sabe. Tá, Ele sabe, mas você já falou? Você já proferiu a sua necessidade? Você já conversou com Ele? Você já contou para Ele detalhe? Porque sabe qual o grande problema da gente às vezes não alcançar o que a gente almeja? É a falta de contato. Deus está com a bênção prontinha aqui para te entregar, e você fica, Senhor, Tu sabes. Deus, o Senhor sabe. Tá, Deus sabe. Mas se você pode verbalizar, por que não verbaliza? Se você pode falar assim, Deus, olha, eu preciso da sua ajuda nisso. Qual o problema em você conversar com teu amigo? Quando a gente entender o que é dependência em Deus, as coisas começam a fluir. Quando a gente entender o que é realmente dependência em Deus, as coisas vão começar a fluir. E isso é em todas as áreas da vida. Então hoje, nessa tarde, Jesus está te convidando a você ser feliz na dependência do Espírito. Difícil, viu, irmão? Ser dependente não é fácil, não. Mas vale muito a pena.
Porque quem depende fica totalmente atrelado. Mas não tem coisa melhor do que depender do Espírito Santo de Deus. E no momento que você mais precisar, no seu momento de maior agonia, no seu momento de maior dor, no seu momento de maior tristeza, você pode ter certeza que lá no seu quarto escuro brilhará uma luz. Você pode ter certeza que o choro pode até sim durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Você pode ter certeza que assim como Deus fez com Jó, Deus fará vocês pularem e gritarem de alegria novamente. Eu não sei qual é o momento que você está passando, eu não sei qual é a necessidade, mas eu sinto uma autoridade aqui, uma presença, um acalento do Espírito Santo em dizer que você vai sorrir de novo, você vai cantar de novo, você vai pregar de novo, você vai cantar de novo, você vai profetizar de novo, debaixo da autoridade do Espírito que está aqui nessa tarde. Porque às vezes a gente fica com a alma tão angustiada, tão abatida, que a gente se esquece de tudo que Deus prometeu. Você quer ver o momento que a gente mais se esquece do que Deus falou? Que era o momento que a gente mais deveria se apegar? É na hora da adversidade. Deus vem te preparando, falando com você, vou fazer. Chega a adversidade, você não crê em nada mais, você não acredita em nada, você não lembra de nada, mas Deus já te deu a instrução, Deus já te instruiu, Deus já te capacitou. Você não recebeu o Espírito? Você não tem o Espírito? Vamos sacudir a poeira, olhar para cima e colocar essa convicção dentro de você que nós somos dependentes do Espírito e carregamos o Espírito Santo de Deus, que é poder, é autoridade, é vigor, é força, é alegria para vencermos as dificuldades do dia a dia. Por que está batida a tua alma? Por que se perturbas dentro de ti? Aquieta a tua alma, confia em quem te prometeu, confia em quem te alistou para a guerra. Vai dar certo. Pode estar tudo nublado agora, pode você não estar enxergando nada, mas Deus está dizendo: eu estou no controle, eu te dei um consolador, eu sou o teu amigo, eu sou o seu provedor, eu sou o teu pastor, eu estou contigo. Irmãos, eu tinha outra linhagem aqui para seguir, mas às vezes o Espírito Santo desvia a gente da rota. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Ele falar comigo aqui hoje. Às vezes o que falta é a gente reconhecer a nossa dependência em Deus. A gente corre para tantos lados em busca da felicidade, mas se esquece que a real felicidade está em Deus. E aqui Jesus está ensinando que felizes são os dependentes do Espírito, porque além de tudo, de ter um consolador, além de ter um amigo, além de ter uma força excomunal dentro de você, você ainda vai herdar o reino do céu. A minha oração nessa tarde é para que Deus em Cristo vos abençoe, e que vocês saiam daqui com isso queimando no coração, dizendo que, olha, eu preciso realmente depender totalmente do Espírito, porque nele está a minha felicidade.
partir do momento que a gente começar a entender o resultado da dependência em Deus, nós veremos coisas grandiosas acontecendo em nossa vida. Eu sou prova viva disso. Eu vivo isso. A minha casa é totalmente dependente de Deus. A saúde do meu filho é dependente de Deus. E Deus tem nos provado em sua dependência, mas tem nos dado grandes vitórias. Então que Deus em Cristo vos abençoe, e que vocês saiam daqui com essa palavra no coração, entendendo que a felicidade está na dependência em Deus. Se entendermos isso, nós seremos muito felizes. Não precisaremos procurar felicidade em bebida, não precisaremos procurar felicidade em riqueza, em fama, em prazeres mundanos, nada disso, porque Cristo é suficiente. A sua palavra basta. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. Estou aqui pensando, né, enquanto o Silas estava falando, que o Espírito vai avisando, né, a gente deixa e não vai buscar, não ora. E eu lembrei do meu pastor presidente, que ele é mecânico, e ele sempre fala, o carro fala quando ele vai quebrar, ele vai te avisando, vai dando uns barulhinhos, isso, aquilo, e a gente que não presta atenção. E aí quando chega lá na frente o carro quebra, aí você fica nervoso, quebrou. Quarta-feira mesmo eu coloquei água no carro e saí para trabalhar, fui lá para Brigadeiro, e lá no meio da marginal, aquele trânsito, o carro começou a fazer um barulho, e eu comecei a falar assim, deixa eu quebrar esse carro aqui. Eu estava na esquerda, você não consegue mais passar para a direita por causa das motos, né? Eu falei, e agora? Vai quebrar esse carro? E eu fui, mas o carro barulhando e o barulho ficando mais alto, em vez de eu parar, dar um jeito, não, foi-me embora. E chegou lá no serviço, parei lá, e fui, trabalhei, voltei. E quando eu voltei, que eu cheguei, olha, da Brigadeiro para cá, que cheguei perto do terminal João Dias, que eu fui olhar a temperatura do carro, estava já explodindo tudo. Parei, simplesmente era porque eu pus a água e não tampei. Aí eu lembrei do meu pastor, ele falando, você tem que saber, o carro fala, sempre começar com barulho, você tem que parar, tem que olhar. É a mesma coisa na nossa vida. Não é a primeira vez que eu faço isso. Ai, meu Deus. Eu coloco a